A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Passamos também a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar. E mais uma vez vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, vamos estudar sexo e amor. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para Clube FM 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675. O WhatsApp 98449 novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O sofrimento passa a desaparecer a partir do momento em que você agradece a Deus. O estado de contrariedade é que caracteriza o sofrimento. Se você não se sentir contrariado, some a sensação. Estar em oposição aos fatos, às pessoas e às coisas é que faz surgir a dor. Aceite tudo o que lhe acontecer como vindo a seu benefício. Mais do que isso, seja agradecido a Deus. Não pense no mal, nem se revolte. A compreensão de que nada de mal nos acontece produz a segurança interior. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando sobre sexo e amor. Ignorar o sexo em nossa edificação espiritual seria ignorar-nos. Lembrando a todos que o sexo não é nada disso pecaminoso na visão de Deus, principalmente no sentido da reprodução necessária para a evolução do ser humano. O desregramento sexual é que é um problema sério. Urge, no entanto, situá-lo a serviço do amor, sem que o amor lhe subordine. Existe até uma expressão moderna, né? Que as pessoas dizem fazer amor. Amor não se faz. Amor é uma conquista íntima. É um sentimento profundo, o maior de todos os sentimentos. Isso não vai fazer amor algum. Isso é ter relações sexuais mesmo, muitas vezes sem compromisso, em desequilíbrio. Imaginemos-los ambos na esfera da personalidade, como o rio e o dique na largueza da terra. O rio fecunda, o dique controla, o rio espalha forças, o dique policia-lhes a expansão. No rio encontramos a natureza, no dique surpreendemos a disciplina. Se a corrente ameaça a estabilidade de construções dignas, comparece o dique para canalizá-la proveitosamente noutro nível. Contudo, se a corrente supera o dique, aparece a destruição toda vez que a massa líquida se lhe dilate em volume. Sim, quando há um rompimento, por exemplo, das barragens de uma represa,
as consequências muitas vezes são drásticas. Assim também é a sexualidade desequilibrada. Igualmente, o sexo é a energia criativa, mas o amor necessita estar junto dele, a funcionar por leme seguro. Então, o sexo tem uma energia muito forte. Aqueles seres humanos que estiveram entre nós aqui assexuados, ou seja, não tinham mais a necessidade do sexo, como Cristo não tinha, não veio para constituir família, assim como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e tantos vultos luminares da humanidade, a energia sexual deles era canalizada para o bem, para o amor incondicional, porque é uma força muito grande a energia sexual. Se a simpatia sexual prenuncia a dissolução de obras morais respeitáveis, é imprescindível que o amor lhe norteie os recursos para manifestações mais altas, porquanto, sempre que a atração genésica é mais poderosa que o amor, surgem as crises de longo curso, retardando o progresso e o aperfeiçoamento da alma, quando lhe embargam os passos na loucura ou na frustração, na enfermidade ou no crime. As coisas mudaram muito também no sentido de valores morais, de direitos humanos. Algumas gerações atrás, era muito comum, e tinha até um certo status, aquele homem mulherengo, tinha muitos filhos espalhados por aí, ele era o Dom Juan daqui e acolá. Hoje, coloca filho no mundo e não vai cuidar para você ver. Se tem uma coisa que dá cadeia no Brasil, é pensão alimentícia. E acontece até com pessoas da alta sociedade. Nós já tivemos jogadores famosos de clubes de futebol que jogavam até em times internacionais presos por deixar de pagar a pensão judicial, essa pensão alimentícia. Então, hoje, não é vantagem alguma, muito pelo contrário. É algo vexaminoso, vergonhoso, uma pessoa totalmente desequilibrada. E tem um detalhe importante que eu chamo a atenção, que todos podem parar, buscar na memória alguém, sem julgá-los, obviamente, mas observar como está ou como a vida de certas pessoas que têm esse desregramento sexual. Infelizes. Normalmente perdem a família, a esposa ou o esposo, porque isso acontece em ambos os sexos. Assim como tem homens, tem mulheres também. Estão sempre perdidas numa insatisfação, busca pelo amor que não conseguem. Tudo em excesso gera desequilíbrio. Tanto quanto o dia que precisa erguer-se em defensiva constante no governo das águas, deve aguardar-te o amor em permanente vigilância na frenação do impulso emotivo. Fiscaliza assim teus próprios desejos. Todo pensamento acalentado tende a expressar-se em ação. Quase sempre os que chegam ao além-túmulo, sexualmente depravados, depois de longas perturbações, renascem no mundo, tolerando moléstias incendiosas quando não se corporificam em desesperadora condição inversiva, amargando pesadas provas como consequência dos excessos delituosos a que se renderam. Essa relação sexual inversiva que a pessoa traz, esse desejo inversivo, é um problema muito sério de espíritos que fizeram mau uso da sexualidade em outros tempos. Vem numa prova dura, muitas vezes tendo ele sido uma mulher totalmente desequilibrada, que causou muitas desuniões de famílias, porque isso é um problema seríssimo. Se as pessoas tivessem noção do que elas podem fazer com uma família honrada e honesta, e você fica ali forçando uma situação com uma mulher casada ou com um homem casado, e chega no ato, realmente isso vai à tona, todos descobrem, destrói a família por completo. São consequências drásticas que o espírito vai levar para outra existência, certamente. E além dos problemas do mundo espiritual. Poxa, eu desequilibrei um lar, causando muitas vezes mortes, assassinatos, uma série de consequências que podem gerar isso. Usar como exemplo, se não é uma regra geral, não guarde isso como uma regra geral, mas acontece casos de uma mulher em grande desequilíbrio sexual
ter, depois de muitas experiências no corpo feminino, ter então a obrigatoriedade de renascer num corpo masculino para tentar se acertar, mas a sua essência continua sendo feminina, ela parte para a homossexualidade, porque o seu psiquismo é feminino. Ainda que anatomicamente ele é masculino, mas ele tem uma tendência muito grande, né, ao mesmo sexo, ao desejo pelo mesmo sexo. Então ele acaba buscando homens ao invés de mulheres. Como eu disse, não é uma regra geral, esse é um assunto complexo. Até mesmo os grandes palestrantes espíritas evitam às vezes esse tipo de comentário, porque as pessoas podem interpretar isso de uma maneira preconceituosa, e não é. De maneira alguma, a doutrina espírita não tem preconceito. Todos nós estamos aqui encarnados. Eu estou hoje na condição de branco, de pele branca. Eu estou, mas não sou. Amanhã eu posso estar, né, com uma indumentária de cor negra, vermelha, amarela. Nós estamos passando pela Terra. Então não desejamos e nem devemos ter nenhum tipo de preconceito. Estou apenas mostrando o que o desregramento sexual poderá ocasionar em futuras encarnações, né? Então nós temos que pensar muito, mas muito nisso. O sexo é importante, né? É uma energia saudável, mas com moderação e equilíbrio. A maneira de doentes difíceis no leito de contenção padecem inibições obscuras ou envergam sinais morfológicos em desacordo com as tendências masculinas ou femininas em que ainda estagiam, no elevado tentame de obstar a própria queda em novos desmandos sentimentais. Ama, pois, e ama sempre, porque o amor é a essência da própria vida, mas não cogites de ser amado. Ama por filhos do coração, aqueles de quem, por enquanto, não podes partilhar a convivência mais íntima, aprendendo o puro amor fraterno que Jesus nos legou. Mas, se a inquietação sexual te vergasta às horas, não te decidas a aceitar o conselho da irresponsabilidade que te inclina a partir levianamente ao encontro de um homem ou ao encontro de uma mulher, muitas vezes em perigoso agravo de teus problemas. Antes de tudo, procura Deus na oração, segundo a fé que cultivas, e Deus, que criou o sexo em nós para engrandecimento da criação, na carne e no espírito, ensinar-nos-á como dirigi-lo. No estudo das ideias inatas, pensemos nos jovens que somam as tendências do passado às experiências recém-adquiridas. Com exceção daqueles que renasceram submetidos à observação da patologia mental, todos vieram da estação infantil para o desempenho de nobre destino. Entretanto, quantas ansiedades e quantas flagelações quase todos padecem antes de se firmarem no porto seguro do dever a cumprir. Ao mapa de orientação respeitável que trazem das esferas superiores a transparecer-lhes do sentimento, na forma de entusiasmos e sonhos juvenis, misturam-se as deformações da realidade terrestre, que neles espera a redenção do futuro. Muitos saem da meninice moralmente mutilados pelas mãos mercenárias a que foram confiados no berço, e outros tantos acordam no labirinto dos exemplos lamentáveis, partidos daqueles mesmos de quem contavam colher as diretrizes do aprimoramento interior. Muitos são arremessados aos problemas da orfandade quando mais necessitavam de apoio amigo, junto de outros que transitam na terra à afeição das aves de ninho desfeito, largados sem rumo à tempestade das paixões subalternas. Alguns deles, revoltados contra o lodo que se lhes atira à esperança, descem aos mais sombrios volutábulos do crime, enquanto outros muitos, fatigados de miséria, se refugiam em prostíbulos dourados para morrerem na condição de náufragos da noite. Pede-se-lhes o porvir e arruina-lhes o presente, engrinalda-se-lhes a forma e perverte-se-lhes a consciência. Ensina-se-lhes o verbo aprimorado em lavor acadêmico e dá-se-lhes na intimidade a palavra degradada em baixo calão. Ergue-lhes o ideal à beleza da virtude e zomba-se deles toda vez que não se revelem por tipos acabados de animalidade inferior.
Fala-lhes da glorificação do caráter e afoga-lhes a alma no delírio do álcool ou na frustração dos entorpecentes. Administra-lhes abandono e critica-lhes a conduta. Não condenes a mocidade sempre que a vejas dementada ou inconsequente. Cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina para serviço à humanidade, e todo menino e moço transviado é um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu ou deslustrou. Recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciativa da educação. Diante de todos os que começam a luta, a senha será sempre velar e compreender, a fim de que saibamos semear e construir, porque em todos os tempos, onde a juventude é desamparada, a vida perece. Sonâmbulos sublimes, temo-los no mundo, honorificados no cristianismo, por terem testemunhado valorosos a evidência do plano espiritual. E muitos dos mais eminentes sofrem os efeitos de suas atividades psíquicas na própria constituição fisiológica, tolerando muitas vezes os tremendos embates das forças superiores que glorificam a luz com as forças inferiores que se enquistam nas trevas. Paulo de Tarso, o apóstolo intrépido, após o comentário de suas próprias visões fora do corpo denso, exclama na segunda carta aos Coríntios: "E para que me não exaltasse pelas excelências recebidas, foi-me concedido um espinho na carne." Antão, o venerado eremita do vilarejo de Coma, no Egito, intensivamente assaltado por espíritos obsessores e em estado cataléptico, é tido como morto, despertando, porém, entre aqueles que lhe velavam o suposto cadáver. Francisco de Assis, o herói da humanidade, ouve prostrado de febre em Spoleto as vozes que lhe recomendam o retorno à terra natal para o cumprimento de sua missão divina. Antônio de Pádua, o admirável franciscano, por várias vezes entra em sono letárgico, afastando-se do corpo para mistérios santificantes. Teresa de Ávila, a insígne doutora da literatura religiosa na Espanha, permanece em regime de parada cardíaca por 4 dias consecutivos, acordando subitamente entre círios acesos, quando já se lhe preparava conveniente sepulcro no convento da Encarnação. Medianeiros excelsos foram todos eles pelas revelações que trouxeram do plano divino ao acanhado círculo humano. Entretanto, fora do agiológio conhecido, encontramos uma infinidade de sonâmbulos outros em todas as épocas. Sonâmbulos de inteligência enobrecida e sonâmbulos enfermos na atividade moral. Sabe-se que Maomé recebia mensagens do além no intervalo de convulsões epileptoides. Dante, apesar do monoideísmo político, registra impressões auridas por ele mesmo fora dos sentidos normais. Através de profundas crises letárgicas, Auguste Comte escreve na sua filosofia positiva. Frederica Rauff, na Alemanha, em princípios do século XIX, doente e acamada, entra em contato com a esfera espiritual. Guy de Maupassant, em França, vê-se obsidiado pelas entidades desencarnadas que lhe inspiram os contos notáveis, habitualmente grafados por ele em transe. Van Gogh, torturado, pinta sob influências estranhas, padecendo acesso de loucura. E além desses sensitivos, categorizados nas classes a que nos reportamos, surpreendemos atualmente os sonâmbulos do sarcasmo, que se valem do assunto tão grave, qual seja o sonambulismo magnético, para motivo de hilaridade, em diversões públicas, com evidente desrespeito à dignidade humana. Todavia, igualmente hoje, com a bênção do Cristo, vemos a ciência estudando a hipnose para aplicá-la no vasto mundo patológico em que lhe cabe operar. E a doutrina espírita a reviver o Evangelho, disciplinando e amparando os fenômenos da alma no campo complexo da mediunidade, de modo a orientar a consciência dos homens no caminho da nova luz.
Há quem lamente a incapacidade dos amigos desencarnados para mais amplo concurso na solução dos enigmas que atormentam a vida moral na Terra. Estudiosos inúmeros desejariam que os chamados mortos se utilizassem dos sensitivos comuns, quais instrumentos mecânicos, para espetaculares eventos, e reclamam deles a intervenção positiva no laboratório terrestre para a cura de moléstias dificilmente reversíveis. A revelação de fórmulas milagrosas na matemática das finanças, a descoberta de forças ocultas da natureza e a materialização de estadistas ilustres domiciliados no além, para que, de manifesto, venham falar ao povo na praça pública. Suponhamos, porém, que uma escola seja diariamente assaltada por teorias inoportunas, com desrespeito à autoridade do magistério, desconhecendo-se a necessidade particular da instrução em cada discípulo. Imaginemos em tribunal sistematicamente invadido por sugestões exóticas que alarmem o ânimo da magistratura, ignorando-se o imperativo do exame especial de todos os processos alusivos à regeneração de cada delinquente em si mesmo. Conjeturemos quanto à perturbação de um hospital incessantemente acometido de indicações extemporâneas que transcendam o quadro dos experimentos da medicina, estranhando-se o impositivo do tratamento individual para cada enfermo. De certo que a produtividade sobreviria à frustração, tanto quanto a luz do serviço se suporta à sombra do caos. É mais do que justo que nos empenhemos todos no amparo ao aprendiz, no auxílio ao encarcerado e no socorro ao doente. Mas, além disso, ninguém espere que os companheiros desencarnados interfiram na atividade humana, favorecendo a inconsequência ou a desordem. Quando os mensageiros da espiritualidade enobrecida recebem a permissão necessária para contribuir no progresso do globo, corporificam-se no berço à afeição dos homens vulgares, comungando-lhes as vicissitudes e as dores. É assim que encontramos um Thomas Edison vendendo jornais para se manter aos 15 anos de idade, atingindo a posição de um dos maiores gênios técnicos de todos os tempos e deixando nada menos de 800 invenções registradas. E um Louis Pasteur, filho pobre de um curtidor que, sem ser médico, pôde ser considerado como sendo o fundador da microbiologia, apesar do trabalho valioso de seus predecessores. Lembremos-nos do Cristo, o divino mestre por excelência. Ele que podia, como ninguém, influenciar ambientes e criaturas, surge entre os homens como qualquer criança necessitada de arrimo. Vive, em sua época, ao modo de homem normal e, embora a luz e o amor lhe coroem a presença sublime, expira num lenho áspero, à maneira de qualquer condenado à morte sem culpa. Realmente, os espíritos desencarnados não podem penetrar assuntos que a humanidade ainda não pode compreender. Entretanto, guarda a convicção de que te trazem eles a notícia mais importante de todas, a verdade de que a vida prossegue além do sepulcro e de que todos nós, desencarnados e encarnados, seja onde for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. É isso mesmo, Adilson, a cada um, segundo as suas obras. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Elogios e críticas. Se o sol dependesse da aprovação humana para alimentar a vida que gravita ao seu redor, certo que desde muito estaria reduzido a montão de cinzas. Se a terra sofresse com as censuras que lhe são constantemente dirigidas por todos aqueles que a categorizam por vale de lágrimas, já teria descido à condição de um cemitério no espaço. Se a semente rejeitasse a solidão e a morte a que se vê relegada no solo, a fim de colaborar no sustento do mundo, as criaturas estariam há muito tempo sem a bênção do pão. Se a fonte recusasse o regime de mudança incessante e permanente em que é chamada a servir, a vida organizada na Terra se mostraria reduzida a primitivismo e estagnação. Se a árvore só produzisse sob aplausos, o fruto não abençoaria a mesa dos homens.
Uma vez mais, aprendamos com as lições simples da natureza. Agradeçamos os louvores que nos fortalecem para o desempenho das obrigações e aproveitemos com resignação a advertência que a crítica nos dá. Elogios e críticas não podem se converter em combustível para a realização das nossas tarefas abençoadas no mundo. Primeiro, percebamos como tanto os que destacam o bem quanto os que apontam defeitos são passageiros. Mudam conforme as marés das pessoas que os fazem. Muitas vezes tem muito mais a ver com elas mesmas do que com uma correta avaliação de uma obra que avaliam. Em segundo lugar, se precisamos de elogio para trabalhar e se a desaprovação nos paralisa a faculdade de servir, estamos longe de compreender o tesouro da oportunidade de aprimoramento e elevação que nos enriquece o caminho. A bênção que nos reconforta, a luz que clareia a estrada, a força que nos sustenta e o apoio que nos escora, chegam sempre de mais alto e procedem tão somente de Deus. Por isso, deixemos de dar excessivo valor às avaliações do mundo, uma vez que o mundo é instável. Num momento, recebemos elogios sinceros, noutro, são manifestações de inveja, e em outro ainda, apenas repetição de palavras vazias. Por outro lado, as críticas, muitas vezes, apontam verdades que não enxergamos. Também podem ser manifestações de complexos internos de um ser em desequilíbrio. Não há como sustentar qualquer obra, qualquer trabalho, nas asas de críticas e elogios do mundo. Vejamos como personalidades expostas diariamente a isso nas redes sociais, nas grandes mídias, mostram-se profundamente abaladas com tais comportamentos. Algumas ignoram tudo para poderem continuar. Outras, quando começam a ler, a ouvir, se entristecem, se revoltam, devolvem na mesma moeda. E há as que se desligam de tudo para não tomar conhecimento de mais nada. É importante ouvir as críticas e elogios daqueles que respeitamos, dos mais próximos, daqueles que querem o nosso bem. Nossos tutores, orientadores, serão sempre os nossos anjos de guarda na terra. Procuremos por seus conselhos, suas palavras amigas. Sigamos nossa proposta de amor e verdade sem medo, recordando do sol, da terra, da semente e da fonte, todos sendo úteis pelo bem comum. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecidos estamos por mais um momento de estudo do Seu Evangelho, que sempre consola e também nos inspira a buscar caminhos melhores a seguir. Através dos Seus exemplos, Senhor, somos espíritos ainda em atraso no aspecto moral, mas todos nós destinados a uma perfeição relativa. Por isso aqui estamos em busca de conhecimentos e de aperfeiçoamento que nos auxilie a buscarmos equilíbrio e tranquilidade. Paz para nós aqui no programa e todos os nossos amados irmãos ouvintes. Graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Pedrosa, eu te agradeço pelo estudo da noite de hoje, muito proveitoso, a gente consegue aprender sempre bastante aqui nos nossos programas e obrigado a todos pela companhia, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa, boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM, continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.